Alô, meus amigos, amigas, meus amados e amadas que nos acompanham no nosso canal no YouTube, especialmente as que nos acompanham quanto às nossas atualizações em direito previdenciário. Bom, em nossa última atualização, nós falamos sobre o BPC, o social, que é o benefício da prestação continuada, e as razões de não ser o BPC uma pensão vitalícia e por não deixar também pensão por morte. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a suspensão do destaque de julgamento da revisão da vida toda. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que nos acompanham que, se ainda não fizeram a sua inscrição em nosso canal, que nos ajudem fazendo sua inscrição, deixando ali um likezinho, um comentário, para que a gente possa melhorar o conteúdo do canal. Bom, quanto ao julgamento da revisão da vida toda, através dos embargos opostos pelo INSS, o ministro Alexandre Moraes, ele pede destaque neste julgamento. Tá? E suspende, portanto, os embargos de declaração oposto pelo INSS, que agora eles serão julgados em plenário físico e não virtual. O ministro do Superior Tribunal Federal, Alexandre Moraes, que é o relator do processo da revisão da vida toda, ele pediu destaques ao suspender o julgamento dos embargos de declaração oposto pelo INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, e com isso, esse julgamento ele não ocorrerá mais em sessão física, mas sim virtual, que será reiniciada em plenário, aliás, e não mais acontecerá em sessão virtual, ele será reiniciado em sessão física, em plenário físico. Tá? Portanto, até essa interrupção, o placar desse julgamento estava em 4 votos a favor, de modo a favor de modular os efeitos da decisão, e em 3 para acolher o pedido do INSS e anular o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Portanto, até então estava 4-3, certo? Em favor da modulação, né? A favor da modulação é que votaram os ministros Alexandre Moraes, Edson Fachin, as ministras Rosa Weber, que hoje está aposentada, Carmen Lúcia, e já a favor da modulação de efeitos, votou o ministro Cristiano Zanin, que foi acompanhado pelos ministros Luiz Barroso e Dias Toffoli, né? 3. O STJ, no processo da revisão da lei toda, esse processo que está sendo julgado é um processo do STJ que diga respeito à revisão da vida toda, que foi validado pelo STF, garantindo, portanto, ao segurado do INSS o direito de recalcular suas aposentadorias, incluindo na composição da média salarial as contribuições previdenciárias realizadas antes de julho de 94. Isto porque, em 99, uma reforma na legislação previdenciária mudou as formas de cálculo do benefício e definiu que, para as pessoas que já contribuíam com o INSS naquela época, os pagamentos antes do Plano Real de 94 não seriam pagamentos, os pagamentos antes do Plano Real não seriam considerados, né? Para o ministro Zanin, no entanto, durante esse julgamento, houve inobservância da reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal de 88.
durante esse julgamento do STF. O dispositivo ele estabelece que a lei, aliás, que a declaração de inconstitucionalidade de uma lei só pode ser decidida com votos da maioria absoluta dos membros de determinados órgãos, o que não ocorreu na decisão do Zanin, já que o acórdão do STF foi votado, esse acordo, por uma turma e não por um plenário da Corte. Esse é o questionamento do ministro Janine. Vejamos o que ele diz no seu julgamento. Abre aspas. A meu ver, ao definir a tese de que o segurado pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, inciso 1 e 2 da Lei 8.013 de 91, para fins de apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9.876 de 99, a primeira sessão do Tribunal da Cidadania exerceu controle de constitucionalidade da lei, nos exatos termos em que é vedado pelo artigo 97 da Constituição da República, ou da Constituição Federal de 88, argumentou o ministro em seu voto, fecha aspas. Em relação à modulação de efeitos, o voto de Rosa Weber estabeleceu como marco temporal o dia 17 de dezembro de 2019, data em que o STJ confirmou o direito à correção aos aposentados. Ela foi acompanhada pela ministra Carmen Lúcia e Edson Fachin, relator do processo. Alexandre de Moraes estabeleceu como referência o dia 1º de dezembro de 2022, quando foi julgado o mérito da ação no próprio STF. Já nos embargos em questão, o INSS ele busca suspender a suspensão do processo. Ele busca suspender o processo sobre o tema e a anulação do órgão que reconheceu o direito dos aposentados a optarem pela regra previdenciária que lhes forem mais favorável. Caso não seja reconhecida a nulidade, o Instituto requer a modulação dos efeitos, de forma que a tese fixada pelos ministros não se apliquem ao benefício previdenciário já extinto. A decisão transitada em julgado que negaram o direito à revisão da vida toda e a diferença no pagamento de parcelas de benefícios quitados antes da publicação do acórdão. Em vista a esta suspensão, o Instituto de Previdência, o Instituto de Estudos Previdenciários, ele afirma, certo, que o voto do ministro representa um enorme prejuízo aos aposentados e pensionistas. De forma que o próprio Instituto de Estudo Previdenciário, que é o IEPREV, ele protocolou no Supremo Tribunal Federal uma questão de ordem, contestando o voto do ministro Cristiano Zanin, no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social, contra a decisão que considerou constitucional a revisão da vida toda. A questão de ordem foi remetida ao relator do julgamento, que nada mais é que o ministro Alexandre de Moraes. Zanin, ele votou pela nulidade do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que julgou válida a possibilidade de o segurado do INSS optar por recalcular a aposentadoria, incluindo as contribuições realizadas antes de julho de 94. O ministro solicitou que o caso retorne
ao STJ para nova análise. Em seu voto, ele afirma lá que acolhe a alegação de nulidade do acordo do STJ por ter ocorrido uma inobservância da reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal de 88, em que estabelece que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo do poder público. Fecha aspas, são o voto de Zanin, palavras de Zanin no seu voto. Nesse documento, assinado pelo advogado esse pedido, essa proposta assinada pelos advogados do IEPREV, o Instituto, tá? Os membros defendem que a remessa aos autos do STJ, sob o fundamento apresentado pelo ministro Zanin, em sede de embargos, injustamente no sexto tema, apenas acarretaria imensuráveis prejuízos aos segurados, que infelizmente acabam falecendo durante a tramitação do feito, ou seja, do processo. Daí ele pede que seja uma questão de ordem. Os advogados pedem também que o relator submeta o tema ao plenário para esclarecer definitivamente que o mérito definido por 6 votos contra os 5 votos em plenário físico categoricamente afastou qualquer controvérsias acerca de suposta ofensa à cláusula da reserva do plenário. Sobre o voto de Zanin, o ministro abriu divergência no julgamento dos embargos de declaração ao recurso extraordinário 1276-977, 1.276-977. O ministro votou por dar provimento parcial aos embargos declaratórios opostos pelo INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social, contra a decisão que considerou constitucional a revisão da vida toda. Em seu voto, ele acolheu a alegação de nulidade do acordo do STJ, que julgou validar a possibilidade de o segurado do INSS optar por recalcular a aposentadoria, incluindo contribuições realizadas antes de julho de 94. Caso seja vencido nesse entendimento pela anulação do acordo, Zanin votou por modular os efeitos da decisão e indica, então, o marco temporal, a data da publicação da data do julgamento do mérito, ou seja, 13/12/2022, que foi o julgamento pelo próprio STF, julgamento de mérito. Zanin também afirma que acolhe a alegação de nulidade do acordo do STJ por ter ocorrido inobservância da reserva de plenário, lá previsto no artigo 97 da Constituição Federal de 88. O presidente do STF acompanhou integralmente a divergência aberta pelo ministro Zanin, com o voto do presidente. O voto do presidente, o placar fica em 2-2 para anular o acordo do STJ e 4-0 para anular os efeitos da modulação. Esse julgamento, o julgamento dos embargos da declaração, do recurso extraordinário 1.276.977, ele foi retomado após a devolução do pedido de vista pelo próprio ministro Zanin e segue para aprovação ou vista, segue para e retoma, aliás, ele é retomado
após a devolução do pedido de vista de exame e segue para aprovação ou não desse recurso extraordinário. Até então, apenas os ministros Alexandre de Moraes, relator da ação, e a ministra Rosa Weber, hoje aposentada, haviam votado. Ambos ministros, tanto Alexandre de Moraes quanto Rosa Weber, acolheram apenas o pedido para a modulação de efeito da decisão, mas também divergiram no marco temporal. Ou seja, para Alexandre de Moraes, a referência do marco temporal é 1º de dezembro de 2002, quando foi julgado o mérito ali da ação no STF, e ganho de causa aos aposentados. Já para Rosa Weber, é o dia 17 de dezembro de 2019, que é a data em que o STJ confirmou o direito à correção dos aposentados. Meus amados e amadas, para não ficar muito cansativo e desgastante, nós vamos ficar por aqui e nos comprometemos com todos vocês, caso haja qualquer alteração ou decisão neste assunto, que é um assunto de extrema importância para os aposentados e pensionistas do INSS, nós estaremos aqui postando e informando a todos vocês sobre a decisão dos ministros no que diz respeito a este assunto da vida toda. Forte abraço a todos e podem contar conosco em uma nova atualização, caso haja qualquer alteração, votação, qualquer informação pertinente a esse caso, nós estaremos aqui informando a todos vocês. Forte abraço e até mais.